Vamos ler, irmãos, 2 Timóteo. Vamos começar com 1 Timóteo, depois vamos para a segunda, né? Então, 1 Timóteo 6:20, depois 2 Timóteo 1:12 e depois o 14. 3 versículos. Então, 1 Timóteo 6:20 diz assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. 2 Timóteo, capítulo 1, os 2 últimos versículos, o 12 e o 14, texto sagrado diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por o 13 e o 14 diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Os irmãos observaram que tem uma palavra em comum aí, nos 3 versículos lidos. Qual é, irmãos? Uma palavra comum nos 3 versículos. A palavra depósito. Tem depósito no versículo 20, né? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. O 12 no finalzinho, diz assim: estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. O 14, obrigado, pastor Cleberson, guarda o bom depósito. E os irmãos que observaram a palavra guardar também, o verbo guardar. E as 3 vezes que aparece a palavra depósito, aparece aí o verbo guardar, guarda, e depois, para guardar, e depois, guarda. Glória a Deus. O último diz, que o depósito, ele é bom. O bom depósito. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que o depósito aqui, no versículo 20 que nós lemos, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Então, irmãos, Timóteo tinha um depósito, Então o depósito aqui era de Timóteo. Glória a Deus. E a responsabilidade também era dele, não? Guarda, A responsabilidade de guardar era dele, porque o depósito também era dele, Não que fosse dele, irmãos, mas que foi confiado a ele, Então alguém deu um depósito para ele, foi o Senhor, Ou fez um depósito nele, Ele era, irmãos, o detentor desses valores, que tem nesse depósito. Interessante, mas que o depósito aqui era dele, Mas Paulo, ele fala aqui, é poderoso para guardar o depósito de quem? Do Timóteo? Não, ele fala o meu depósito. Então o depósito, irmãos, era de Timóteo, mas o depósito também era de Paulo. Então, o Timóteo tinha um depósito, Paulo também tinha. E nós também temos, irmãos. Glória a Deus.
Cada crente tem um depósito. Agora, o depósito, irmãos, de Timóteo e de Paulo eram iguais. O conteúdo desse depósito, né, era o mesmo, tanto no de Timóteo como no de Paulo. Glória a Deus. E também no nosso, irmãos. Os irmãos sabem que Jesus também tinha esse depósito? Aliás, irmãos, né, ele é o dono do depósito, né? O Senhor é o dono do depósito, mas ele, irmãos, como servo de Deus, né, que veio a este mundo, ele mesmo se intitulou servo, né? Ele chama-se de diácono. Eu, para convosco, sou como aquele que serve. No capítulo 13 de João, no versículo 3, Jesus, naquele episódio da celebração da ceia, quando ele lava os pés dos discípulos, olha o que ele fala aqui, irmãos. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, veja, o Pai tinha depositado nas suas mãos. Então Deus tinha entregado para ele, não é? Então, amados irmãos, este depósito que Paulo está falando é o que eu quero falar nesta noite. O que tem no depósito? O que é o depósito, irmãos? Não é? Glória a Deus. Há um depósito, irmãos. Não é? A gente deposita os valores que a gente tem, não é? Num cofre, ou mesmo, né, as finanças num banco, em uma conta, em uma poupança, não é? De algum jeito a gente guarda, não é? E onde os valores que a gente tem, não é? E aqui, irmãos, esse depósito, né, é, irmãos, uma guarda de valores espirituais incomparáveis. Glória a Jesus. Que estão, irmãos, né? Esses valores estão na igreja, de um modo geral, mas individualmente em cada crente. Está em mim, está em você. Cada crente é responsável. Glória a Deus. Assim como estava em Paulo, mas estava também em Timóteo. Veja, Paulo era o apóstolo, né? Ele está aqui, irmãos, ensinando Timóteo, que era um obreiro mais novo. Ele diz, o meu depósito. Mas para Timóteo ele diz, o teu depósito. E o Senhor fala para nós, o vosso depósito. O meu e o teu. Deus, irmãos, depositou em nós valores. Glória a Deus. Valores. Em um certo lugar, a Bíblia diz, irmãos, não é, que este depósito, este lugar onde está o depósito, irmãos, é de barro, lembra? O vaso é de barro. Quem é o vaso, irmãos? Nós. E o tesouro é do que, irmãos? O tesouro é de ouro. Glória a Deus. E o que é esse tesouro de ouro, irmãos? Oh, aleluia. E a gente sendo tão frágil, né? Deus depositou na gente. Em mim e em você. Sabe o que é isso, irmãos? É valorização. O Senhor nos valorizou. O Senhor atribuiu a nós um valor, né, incalculável. O Senhor confiou para nós. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A ponto, irmãos, não é, desta palavra guardar. Eu estava estudando isso, irmãos. Na palavra original é filasson. Palavra grega que está aí. Né? Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, significa montar guarda, ser sentinela, vigiar de noite e de dia, como um soldado armado. E defender os valores que estão depositados na gente.
O Senhor, irmãos, nos encheu de valores. Glória a Deus. E compete a nós guardarmos, né? Veja que nos 3 lugares onde está falando depósito, está falando guardar. É esta palavra, filação, monte guarda. Vigie, seja sentinela, defenda, lute por aquilo que Deus te deu. Porque, irmãos, nós precisamos passar isso para outros. Termos para nós, mas passarmos para os outros. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra depósito é pareteque. Aí eu fui ver, irmãos, isso significa depositar algo precioso, valioso, um tesouro, uma revelação, uma riqueza incalculável. Glória a Deus. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Jesus é bom, irmãos, Ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. A igreja está cheia. O crente está cheio das riquezas, dos tesouros, dos mistérios de Deus. Somos responsáveis, amados irmãos. Aqui tem, né? Quando Jesus fala disso para a igreja de Filadélfia, que é a penúltima, né? Depois dela só tem a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, irmãos, são as 2 igrejas do final dos tempos. Uma fiel e a outra, irmãos, misturada. São os 2 tipos de crentes que existem atualmente nesta terra. Por ocasião do arrebatamento da igreja. São as virgens prudentes e as virgens loucas. Uma igreja morna, crente morno, misturado, querendo fazer as 2 coisas, né? Crente que pensa que está fazendo as 2 coisas, irmãos, praticando o santo e o profano, só está praticando o profano. O santo Deus já não aceita faz tempo. Jesus mesmo diz, vós não podeis servir a 2 senhores. E para a igreja fiel, que é a igreja de Filadélfia, ele diz assim, guarda, a palavra guardar aí de novo. Monte guarda, defenda, vigie, guarda o que tu tens. Oh, aleluia. Porque Deus nos deu, amada. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O ninguém aí, irmãos, não é? Eu gosto de falar que o ninguém é aquele que é ninguém mesmo. Glória a Deus. É o adversário de Deus e o nosso. Ele vive querendo, né, tomar, tirar, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. E coroa, irmãos, já fala, né, de conclusão, de finalização, de galardão, de recebimento. Galardão é recompensa. Galardão é pagamento. Galardão é salário. Galardão é prêmio. Galardão é coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Já está lá, irmãos, o valor, não é? Que Deus já preparou para dar para cada um segundo as suas obras. Guarda o depósito, Timóteo. Isso é tão difícil, amados irmãos, que Paulo, né, ao falar no versículo 14, ele diz, guarda o bom depósito, através de quem, irmãos? Do Espírito Santo, que habita em nós. Ele não fala em vós, ou em ti, Timóteo, ou em mim, ele fala em nós. Porque o Espírito Santo está na igreja, irmãos, está em mim, está em você, está em nós. E o Espírito Santo é o que nos ajuda. O Espírito Santo é o que nos usa. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estava pensando, irmãos, qual é o primeiro valor que o Senhor deu para nós? Pois à nossa disposição. Vamos ver, irmãos, qual é?
Abra numa referência que faz tanto tempo que a gente não lê. Marcos, capítulo 16, o 15 e o 16. Lembra o que está escrito lá, irmãos? Glória a Deus. Ninguém lembra, irmãos? Oh, aleluia. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo o mundo. Veja, irmãos, ide por todo o mundo. Todo mundo, não é só para uma parte do mundo. Não é? O mundo inteiro. Onde tiver gente, vão lá. É isso que Jesus está dizendo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregai o evangelho, anunciai o evangelho para algumas criaturas, não é? Tem uns que estão predestinados para ir para o céu e outros para ir para o inferno. É isso que a Bíblia ensina, irmãos? Não, irmãos. Veja aí, irmãos. Deixa aceso aí, por favor, irmãos. Projetado aí o texto. Prega o evangelho a toda criatura. Todos. Indistintamente. Não é como alguém diz por aí, irmãos. Sabe? Que por causa da queda, Deus então quis salvar, porque Ele é misericordioso, mas salvar alguns. Outros não. Agora, irmãos, essa doutrina, irmãos, é um insulto para a soberania de Deus, para a santidade de Deus, para a veracidade de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Imagina, mas a gente pega e vai pregando o evangelho por aí. Está pregando o evangelho, aí o Espírito Santo está rindo dele. Coitado, foi lá pregar, ele não sabe que isso aí já está predestinado a ir para o inferno. É isso, irmãos? Agora eles dizem, irmãos, que o capítulo 9 da carta aos Romanos é a criptonita dos que assim creem. É o que enfraquece, porque diz ali que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então Deus, uns Ele ama, outros aborrece. Aí eu digo, irmãos, sabe, se o capítulo 9 é a criptonita daqueles que assim creem, como eu estou falando, o resto da Bíblia é deles. Deu para entender o que eu estou dizendo? Estamos falando do calvinismo, irmãos, que prega a salvação para uns e a condenação para outros. Mas Jesus diz aí, olha, ide por todo mundo. Sabe o que ele está falando, irmãos? Para o negro, para o branco, para o amarelo, para o rico, para o pobre, para o indulto, para o doutor, para todos, irmãos. Todos precisam do evangelho. Glória a Deus. Dá para aceitar, irmãos, que Deus manda a gente pregar para todo mundo e a gente vai pregar para um sabendo que você... Então era só lá em forma para você sabe que você está predestinado a ir para o inferno. Tá, irmãos, está mesmo. Mas é por isso que tem o evangelho. É por isso que Jesus mandou pregar o evangelho. O evangelho, irmãos, é a salvação. O evangelho é a vitória. O evangelho é a libertação desta condenação. Ele é para todos. Agora, nem todos vão querer aceitar. E é problema de cada um. Pregue para todos. Quem crê? Glória a Deus. Se todos crerem, irmãos. Se todos crerem. Quem crê é salvo. Esse é um grande tesouro, irmãos, que está no meu depósito. No teu depósito. No nosso depósito. Está com a igreja.
Vale pouco? Vale tanto, irmãos. Para isso, Jesus precisou pagar o preço. Glória a Deus. Aleluia. Agora, o sangue de Jesus é poderoso para salvar, irmãos. Todos quantos derem crédito ao Evangelho. Oh, aleluia. Por isso, Jesus disse, esse Evangelho será pregado para todos. Depois virá o fim. Só depois. Porque o Senhor, irmãos, Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é santo. Ele é honesto. Aleluia. Ele está dizendo, eu quero salvar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. Para quê, irmãos? Para que ele seja salvo. Oh, aleluia. Seja glorificado e exaltado o nome do Senhor. Agora, irmãos, está comigo, está com você. Você falou de Jesus para alguém hoje? Glória a Deus. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Aleluia. Tem folhetos aí nas nossas caixinhas, não tem? Tem, pastor José? Cadê o irmão José? Está aqui, não? Acho que não está, né? Mas os folhetos estão aí nas caixinhas. Glória a Deus. Pega um pouquinho, põe no bolso, põe na carteira. Estava na CPAD, irmãos, na segunda-feira, e tinha alguém conversando, uma rodinha. Ali na CPAD, do Belenzinho. E alguém, um senhor, falando mal dos pastores. E ele dizia assim, no meio desses 2.000 pastores, duvido que tenha alguém que tenha um folheto no bolso para dar para alguém. Foi um insulto para mim, irmãos. Eu abri minha carteira, fui lá e dei um folheto para ele. Fui lá, ele era crente. Aí eu peguei o folheto da CPAD, que ele estava lá dentro, e dei para ele. Olha, irmão, Jesus te ama. Aceita Jesus. Recandarabaço, doremiandaramais. Tem razão, pastor Edson, quando ele diz, você é uma ovelhinha preciosa do Senhor Jesus. E desde que você nasceu, Ele nunca te perdeu de vista. Fale, abra a tua boca e deixa esse tesouro sair do teu depósito. Glória a Deus. O que tem no depósito? Tem Evangelho. E como Jesus quer, irmãos, que nós falemos. Você sabe que um anjo não pode pregar o Evangelho? Um serafim, um querubim, não pode, irmãos. Eles não estão autorizados. É verdade que eles desejaram. A Bíblia diz que eles desejaram, mas o Senhor não deixou. O Senhor mandou a gente pregar, irmãos. Imagina, irmãos, um querubim pregando o Evangelho. O Gabriel pregando o Evangelho, o arcanjo Miguel pregando o Evangelho, os anjos pregando o Evangelho, perfeição deles, né? Poder que eles têm do Senhor, não é? Mas Deus não deixou, irmãos. Deus quis que nós pregássemos, tão frágeis como nós somos. Porque para pregar o Evangelho também, irmãos, tem que ter experiência com Deus de transformação de vida, da salvação, sentir a salvação na alma, entende? Como é que um anjo vai pregar aquilo que ele não viveu, não é? Eu penso o seguinte, imagina, irmãos, um anjo como ele é, né? Ele visse um pecador pecando, acho que ele ia soltar uma dinamite no sujeito, né? Não é verdade? Ver um crente errando, né? Mas o Senhor quis usar a mim e a você. Pregue o Evangelho, irmão. Glória a Deus. Abra o teu depósito. Deixa o Espírito Santo te usar. Bendito seja o nome do Senhor. Pode apagar lá, meu amado. A toda criatura. Para todos. Agora, irmãos, o anjo não pode pregar o Evangelho. Lembra que o anjo que foi falar
com o Cornélio, capítulo 10 de Atos, não é? O anjo, lembra que ele falou para o Cornélio? Ele só falou para chamar Pedro, que Pedro ia pregar para ele. Pedro era crente, né? Glória a Deus. Só isso que ele pôde fazer. O resto ele não estava autorizado. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui, irmãos. Para os irmãos pensarem. Jesus pode pregar o evangelho, irmãos? Que silêncio. Jesus pode pregar o evangelho, irmãos? Mas o anjo não pode. Né? Jesus prega o evangelho, irmãos. Ele pode, ele é o dono do evangelho. O anjo não, mas ele pode. Ele prega para quem ele quer. Você sabia que ele não precisaria da gente? Ele pode pregar o evangelho, irmãos, para toda criatura sem precisar da gente. Por que é que ele deixou a gente pregar? Porque ele nos deu um privilégio. E a gente despreza. Quanto tempo faz que você não prega o evangelho? É responsabilidade tua, irmão. É responsabilidade minha, irmão. Quanto tempo faz que a senhora, irmã, não prega o evangelho? Oh, eu sinto o Espírito Santo me impulsionando para falar isso, irmãos. Oh, irmão, você que se acha tão grande, tão importante, quanto tempo faz, meu querido companheiro, que você não fala de Jesus para alguém? Fale hoje ainda, dá tempo. Sabe, irmãos, a oportunidade de falar de Jesus é igual um elevador. Ele vem, para, abre a porta. Se você não entrar, ele vai embora. Fecha a porta e vai embora. A oportunidade passa. Quando o Espírito Santo abrir a porta, entra. E como é que se prega o evangelho? Tão fácil, irmãos. Jesus te ama. Jesus está precisando de você. Mas será que Jesus precisa de alguém? Precisa, irmãos. Precisar ele não precisa, não é? Mas ele usa. Lembra que até um jumentinho Jesus precisou? Se alguém perguntar por que soltais o jumentinho, era para falar assim: o mestre precisa dele. Se precisou de um jumentinho, imagina a gente. Oh, Jesus precisa de você, irmão. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar a tua boca. A partir de hoje, leve folheto. Adote o costume santo de falar de Jesus para alguém. Sabe? Viajei num Uber esses dias. Fiquei sem carro, tomei um Uber. E no final daquela corrida, irmãos, quando eu fui pagar, eu tirei um folheto do bolso e falei para o cavalheiro: o senhor aceita um folheto? Queria dizer que Jesus te ama tanto. Ele falou: eu também sou crente. Quase que eu falei para ele: não parece. Sim, senhores. Aí me falou a igreja dele. Que igreja que o senhor é? Quase que eu falei para ele: que importa? Importa você saber de Jesus. Mas eu falei, né? A gente pode ser educado, né? Pastor José Wellington contou para nós esses dias, né, que, se não me falha a memória, era o missionário Nelis Nelson, né? Que um dia, ele era adolescente, passou numa rua, tinha um culto, alguém pregando, aí ele parou, escutou a palavra, se comoveu tanto que aceitou Jesus naquele culto ao ar livre. Ele era adolescente. Ficou feliz, foi para casa. O missionário, né? Que se tornou um missionário. E falou para o tio dele, que ele morava com o tio. Não tinha pais. Morava com o tio. Falou: tio, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu aceitei Jesus. Falei: como é que foi? Olha, assim, contou a história. Aí o tio falou para ele: eu também sou crente. Diz que ele falou para o tio: mas o senhor nunca me falou nada.
Você já falou para o teu filho de Jesus, irmão? Irmã, a senhora já falou para o teu filho de Jesus? Já, graças a Deus. Cuidado, não sei como aquele sujeito lá da CPAD. Irmão, que depósito. Está cheio. Oh, aleluia. Olha, eu queria falar uns 10 conteúdos aqui do depósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é que tem mais no depósito, pastor Veiga? Vamos ver, irmãos. Abra Mateus, capítulo 28. Os obreiros já sabem para onde que eu vou, não? Glória a Deus. Versículo 16 até o 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Jesus tinha acabado de ressuscitar, não é? E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Vendo Jesus ainda duvida, irmãos. Vê que tem gente incrédula mesmo, irmãos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra, irmãos. Ensino. Porque a pessoa ouve o evangelho e depois tem que ser ensinada, mas discipulada, instruída. E aqui é a grande comissão, irmãos. A chamada grande comissão. A grande ordem que Jesus deu. É para pregar o evangelho, mas é para anunciar a palavra. Todo o conteúdo da palavra de Deus. Principalmente o Novo Testamento. E o resto também, irmãos. Não é? Glória a Deus. A palavra de Deus está em nós, irmãos, está conosco. Está dentro de nós. Paulo precisou exortar Timóteo, irmãos, para isso. Ele fala: conjuro-te. Esse conjuro-te é responsabilizo-te diante de Deus e dos homens. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Ele diz mais uma coisinha aqui, mas deixa eu abrir lá. 2 Timóteo, 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus, isso que eu queria, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Aqui, irmãos, não é só o evangelho, é o ensino da palavra de Deus. Sabe? São as doutrinas, irmãos, da palavra de Deus. A igreja precisa aprender. O crente precisa aprender. O crente precisa ter, e tem, mas ele precisa ensinar. Aleluia. Que Deus nos ajude, amados irmãos. Este tesouro, amados irmãos, está dentro de cada um de nós. Quantas vezes a pessoa aceita até Jesus, porque já ouviu o evangelho, mas depois não sabe o que fazer, não é? Aí entra o ensino. Glória a Deus. Qual é o primeiro ensino? Permaneça no Senhor Jesus. Jesus disse: permanecei no meu amor. Vá até o fim, nunca desista. Jesus te ama para sempre. E começa por aí, irmãos, né? E vai. Que tesouro maravilhoso que está no meu, no teu, no nosso depósito. Paulo tinha, e ele fala para Timóteo: você também tem, Timóteo. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito, né? Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus não vai me deixar fracassar. Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me usar, Deus vai me ajudar.
eu vou dar lugar, e Paulo termina, né? Glória a Deus. Logo depois ele fala assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé, não perdi a fé. Oh, glória a Deus. O depósito está cheio, nunca esvaziou. O que tem aí dentro, querido irmão? Você sente alguma coisa? Perguntar aqui para um crente, um dos mais antigos, irmãos: como é que está aí, querido irmão? Como está aí, querida irmã? Perguntasse isso para o pastor Luiz Cipriano, ele vai dizer: eu estou cheio. A minha alma está cheia, a minha boca está cheia, o meu coração está cheio. Mesmo no sofrimento, perguntaram para Jeremias lá no calabouço. O rei perguntou: tem alguma palavra? Tem! Assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, a igreja jamais pode deixar de ter este tesouro tão precioso que é a palavra do Senhor. Preciso adiantar, irmãos, preciso terminar. Mas um outro conteúdo, irmãos, que está no depósito. Vamos ver, irmãos, Judas, versículo 3, só tem um capítulo, né? Judas 3, né? O versículo 3. Você sabe que esse Judas aqui era irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus, fisicamente falando, né? Glória a Deus. Não era o Judas apóstolo, né? Também muito menos o Iscariotes, né? Esse Judas era irmão de Jesus, irmãos, né? Só que ele começa dizendo aqui no versículo 1, ele fala assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Esse Tiago também era irmão de Jesus. Mas ele não fala que era irmão de Jesus, ele fala que era irmão de Tiago. E o Tiago era irmão dele. E ele era o que de Jesus, irmãos? Servo. Sabe que ele não era crente? E o Tiago também não, enquanto Jesus estava vivo? Eles só se converteram depois que Jesus ressuscitou. E sabe por quê? Porque Jesus apareceu para o Tiago. Glória a Deus. Mas no versículo 3 ele fala assim, olha: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Cadê os irmãos do vídeo? Foram embora? Dormiram lá, esqueceram dos textos? Glória a Deus. Está lá? A batalhar pela fé. Você viu que fala de salvação comum aqui? Salvação comum para todos, irmãos, é isso, tá? Vai pensar que tem uma salvação que é mais importante do que a outra, né? Não é isso, né? Comum para todos. Glória a Jesus. Exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tem uma Bíblia que fala entregue aos santos, depositada nos santos. Lá dentro do depósito tem fé. Oh, glória a Deus. Mas esta fé, irmãos, é a maneira que a gente crê em Jesus. É a fé salvífica, mas é também, irmãos, a fé doutrina. Essa fé, amados irmãos, né? Nós precisamos batalhar por ela, defendê-la. Defendê-la do quê, irmãos? Do secularismo. Defendê-la, né, dos outros Jesus que tem por aí. Sabia que tem outro Jesus? Outros por aí, que não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus verdadeiro. Tem o Espírito Santo falso, escrito com letra minúscula. Tem outro evangelho, né? Paulo diz que deve ser anátema, né? Tem outro evangelho, tem outro Jesus. É só ler 2 Coríntios 11:4, fala desses negócios. É só ler Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8, fala desse negócio. Tem evangelho mentiroso, falso por aí. Tem Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Tem o Espírito Santo escrito com letra minúscula que não é o Espírito Santo. Tem igrejas que não é a igreja do Senhor Jesus. Então precisamos defender a fé, amados irmãos, a fé contra essas coisas.
a batalhar pela fé que o Senhor deu para nós. Por isso Paulo, irmãos, depois de tanto sofrimento, antes de partir, Jesus revelou para ele: agora você vai partir. Você vai estar comigo para sempre. E ele falou para Timóteo: o Senhor já me revelou. Glória a Deus, mas a fé está aqui. Eu continuo crente. Eu continuo crendo. Glória ao nome do Senhor. Não perca a fé, irmão. Continue com a fé. Continue defendendo a fé. Esta fé pura, esta fé verdadeira, que nos leva diretamente ao Senhor. Você ainda crê? Glória a Deus. Porque o crente é aquele que tem certeza, né? Certeza de Jesus, certeza da fé, certeza do Espírito Santo, certeza. Glória a Deus. E Abraão, chamado pai da fé, irmãos, a Bíblia diz que ele não só tinha certeza, mas ele estava certíssimo. Certíssimo. Que aquele que prometeu era também poderoso para cumprir o que ele prometeu. Fiel é o que prometeu. Precisamos terminar. Glória a Deus. Mas eu quero falar pelo menos de mais duas coisas, irmãos. Não é? Uma outra coisa que estamos cheios é do Espírito Santo. Está no crente, irmãos? Ah, irmão Veiga, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Jesus pode te batizar hoje. Mas apesar de alguém não ser batizado no Espírito Santo, mas se é crente em Jesus, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Será, pastor Veiga, você sentiu alguma coisa desde o começo até agora? Você sentiu vontade de melhorar? Quando você viu eu abrindo a minha carteira e pegando um folheto, você fez um propósito: vou fazer isso também? Ou então, vou continuar fazendo igual o pastor Veiga fez lá na CPAD? Porque você faz, não é? Eu vou continuar fazendo. Eu nunca vou parar, nunca vou desistir. Vou chegar hoje no elevador, vou falar para alguém. Vou tomar o Uber hoje e falar para o motorista. Vou entrar em algum lugar. Glória a Deus. O Moody fazia isso, irmãos. O Moody, ele não se deitava sem que antes tivesse falado de Jesus para alguém. E um dia, já tarde da noite, frio, chovendo, ele se lembrou: não falei para ninguém de Jesus hoje. Ele levantou da cama e saiu na rua. Quando ele saía, passando um sujeito com guarda-chuva. Ele pediu uma carona no guarda-chuva. O homem deu e ele falou: quero falar que Jesus te ama. Pregou o evangelho para o homem do guarda-chuva, no meio da chuva. Aí levantou, foi dormir. Graças a Deus. Falei de Jesus para ele. Fale de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo te impulsiona, não é? O Espírito Santo está dentro de nós, irmãos. Por isso Paulo, ele fala aos Efésios, na capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O depósito está cheio do Espírito. Oh, aleluia. O Espírito Santo está dentro do crente. Você é um depósito. Você sente o Espírito Santo aí dentro? Ah, irmão Veiga, às vezes eu estou no culto, fico com uma vontade de melhorar. Sabe o que é isso? Mas é o Espírito Santo. Quando eu ouço a palavra, eu não suporto, me dá vontade de evangelizar. É o Espírito Santo. Sabe, pastor Veiga, eu sinto vontade até de falar línguas. E aí eu fico com medo de ser da carne. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Glória a Deus. Se você tem vontade de glorificar a Deus em línguas, tenha certeza, não é o diabo. O diabo não faz isso, entende? Se você tem vontade de glorificar a Deus em línguas, tenha certeza, não é o mundo. O mundo não faz isso. Se você tem vontade de glorificar a Deus falando em línguas, tenha certeza, não é a carne não glorifica a Deus. Então o que é isso? É o Espírito Santo que está querendo te encher e querendo se derramar, se santificar. Porque o vaso que vai enchendo,
Aí derrama. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele está derramando em você, Ele está derramando em você. Se encha, se encha, se encha até se derramar. Não tenha vergonha, se extravase na presença do Senhor. A igreja é pentecostal. O Espírito Santo está aqui, está dentro de mim, está dentro de você. Ele quer se derramar. Oh, irmãos, como nós precisamos de dar lugar para o Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo. É só por Ele. Sinta Ele aí. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Ricandaramaia. Se você der lugar, Ele se derrama. Se você der lugar, o depósito está cheio. Se encha, se encha. Guarda o depósito, Timóteo. Guarda o depósito, crente. Guarda o depósito, irmão. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. É pelo Espírito Santo, viu? Que o texto diz assim. Glória a Deus. Você sente vontade? Você sente desejo? É Ele que está aí. Tem tanta coisa no depósito. Mas uma última coisa, irmão. O que tem no depósito é a esperança. Oh, que esperança! A nossa esperança não é Jesus? Glória a Deus. Ele é a tua esperança, Ele é a minha esperança, Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança da igreja. A esperança de sermos arrebatados e estarmos com Ele para sempre. Jesus vem, amados irmãos. Esta esperança está no depósito. Tem esperança ainda aí, irmão? Tem esperança do arrebatamento da igreja? Você ainda espera Jesus? Tem. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se alguém, irmão, se de repente tocasse a trombeta agora, e a voz do Espírito Santo soasse, dizendo assim: é o arrebatamento. Glória a Deus. O que você falaria? Não daria tempo de correr se consertar. Ore me resto, tere me andarabás. Um minuto para você pensar. Ou você faria a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Como está o teu depósito? Está cheio, está vazio? Tem o Evangelho? Prega. Glória a Deus. Tem a palavra? Ensine. Tem fé? Guarde. Glória a Deus. Tem o Espírito Santo? Dê lugar a Ele. Ele que te ajuda. Ele é o nosso companheiro, que está do nosso lado. Oh, aleluia. Tem esperança? Jesus vem logo, amados irmãos. Receba fortalecimento, renovação do Senhor nesta noite. Saia daqui, sabe? No primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Glória a Deus. Arrepende-te, diz o Senhor Jesus, e pratica as primeiras obras. Aquilo no começo, torna a fazer. Renove-se. Encha-se de esperança, de novo. Prossiga. Vamos orar ao Senhor. Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Se você não é crente,
deseja se entregar para Ele, recebendo como seu único e suficiente Salvador? Se tem, faça assim com a sua mão. A igreja deseja orar por você. Há uma vida? Tem alguém que estava afastado, mas que hoje deseja voltar? Se tem, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que deseja vir à frente, irmãos, para melhorar e dizer: eu quero voltar ao primeiro amor? Se tem, vem à frente. Queremos orar por você. Glória a Deus. Não precisa se acanhar. Vem. Glória a Deus. Você é um depósito. Glória a Deus. Aleluia. Você é um vaso. Vem. Vem em nome do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo falou com você, vem à frente. Vem receber do Senhor, vem melhorar, vem fazer um novo propósito e dizer: a partir de hoje, vou pôr no meu bolso um pouco de folheto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho um código nos meus folhetos. No ministério, chamam-me de Pastor Veiga. Na minha casa, da casa do meu pai e da minha mãe, eu sou chamado de Zé. Algum lugar eu sou chamado de José Prado. Aí atrás dos meus folhetos eu ponho o meu celular e ponho assim: J Prado. Porque eu sei, irmãos, se alguém me chamar de J Prado, eu sei, é alguém que recebeu o meu folheto. Está precisando de ajuda. Oh, aleluia.